It is about fostering democracy or the dynamics or factors in or for transition to democracy in Turkey in particular, but in fact they are true for all countries, and you can just listen to them as if something that I'm talking about Portugal, because we have almost similar history, background, and the sufferings and transition to democracy. Turkey is a country of coup d'etats, and you had in the past. Turkey is aspiring to become an European community member. You are already over there. And we had some political turmoil and conflict in the past, in 80s or in 90s, and still one more going on, the Kurdish-Turkish issue. So in that sense, when we look at Portugal, in fact, Portugal is a nice, good case study because you have all, various communities, backgrounds. You have European people, you have white people, you have black people, you have mixed generations, and hundreds of years. In fact, they are Portuguese, citizens and the people. So in that sense, in many things, we have common, and looking at the environment and the culture and the nice warm weather we missed for some days in Turkey, and looking at the greenery and the hospitality of the people. So Portugal is not so much different than Turkey. So whatever I'm going to share with you today might be true for Portugal. So when you are listening to Turkey, you can compare and contrast to your own experience, and most probably you will find it, I hope you will find it helpful and beneficial. And there is alienation and hostility between partisan supporters. And even this is reflected in our attitude towards neighboring countries like Syria, Iraq, or Greece and Armenia and other countries, and even Israel and other Arab countries. So this compromised the integrity of the state. And in the meantime, I'm not talking about the organized crime. The crime became fourfold. It increased 400%. Mas com a aplicação muito prática, e o professor Cétino começou por dizer que até há muitas semelhanças com o caso português e provavelmente alguns ensinamentos também a retirar daqui. A comunicação teve uma primeira parte em que nos descreveu as condições históricas da transição, desde 1923, ou seja, logo a seguir ao fim do Império Otomano, que foi feito, onde tivemos, sobretudo, no governo, um único partido que tentou homogeneizar a população, eliminando as minorias étnicas e as identidades religiosas. E, portanto, esse foi um período bastante sangrento, com cruéis perseguições e execuções. Depois, a história da Turquia registou vários golpes que foram militares em 1960, 1971, 1980. E mesmo em 1997 tivemos também a ameaça de uma intervenção militar, o que levou o que forçou a admissão do governo. E aquilo que nos disse é que todos estes golpes de Estado foram sempre feitos em nome da necessidade de se acabar com a corrupção e o caos, mas a verdade é que também tiveram sempre como consequência a corrupção e o caos. Particularmente o último golpe, de 1997, foi feito em nome da necessidade de se tornar mais clara a distinção entre aquilo que era secular e aquilo que não era secular. E depois de cada golpe foram sendo redigidas novas constituições, mas aquilo que o professor Cétino considera mais surpreendente foi a aparente falta de capacidade por parte da população de reagir. Provavelmente devido à influência de Gülen, na medida em que ele próprio dizia que mais vale ter um Estado do que não ter Estado nenhum. De qualquer forma, a população ou o povo acabou por se exprimir de um outro modo, já que de cada vez que eram convocadas eleições ganhava sempre o candidato que se opunha aos militares.
A conclusão em relação a esta primeira secção é que a intervenção excessiva do poder militar destrói a democracia, põe entraves à modernização e conduz à deterioração do Estado. E que a Turquia necessita, por isso, de uma separação efetiva de poderes para que a construção de uma democracia onde reinem a liberdade, a nível étnico, religioso e cultural seja possível. Na segunda secção, e agora é muito mais sumário, falou-nos da participação democrática e da cooperação e disse-nos que é necessário que a transformação da Turquia não seja feita apenas por uma parte da população. O que se pretende é a participação democrática e nunca a hegemonia e a lei imposta. E a democratização da sociedade obriga a que se encontrem estratégias de consenso. Nós hoje temos hoje a governar o país uma elite que recorre à retórica religiosa para justificar os seus objetivos políticos e sempre que alguém se tem tentado opor, a situação é vista como um assunto que afronta a segurança nacional. Aliás, tudo aquilo que percorre o texto que penso terá sido distribuído a alguns é exatamente esta ideia de que tudo agora é assunto de segurança nacional. E, portanto, o atual governo tenta dominar através daquilo que ele descreveu como manipulação ideológica. Depois referiu uma série de acontecimentos que nós todos conhecemos bem e eu passaria para a conclusão desta segunda secção, que seria a questão crucial na Turquia é hoje como havemos de combater de forma pacífica os hotéis. A solução passará por uma forma diferente de se ver a vida, que não passe necessariamente por valores económicos, mas por um investimento no ser humano e nas relações entre as pessoas. E, portanto, no final desta secção, a mensagem dele é de um claro otimismo. A desintegração social não é inevitável. É essa a mensagem. Na quarta secção, falou-nos da censura ou da liberdade e da falta de liberdade da imprensa na Turquia e disse-nos que realmente o caminho para a democracia tem de passar pela oferta de uma informação verdadeira. A intervenção do governo tem sido desmedida neste sentido, controlando a informação, manipulando a informação para servir os seus fins, impedindo o acesso a sites da internet como o YouTube e o Twitter. Hoje tudo é revisto e censurado, desde revistas e jornais a canais de televisão ou estações de rádio. De repente, tudo parece ser um assunto, mais uma vez, ou de ser matéria para segurança nacional, mas a boa notícia é que não se consegue controlar tudo. E, sobretudo, a internet tem sido um instrumento muito importante para que a informação mais fidedigna, mais verdadeira, circule na internet. Na quinta secção falou-nos da reforma da Justiça e do sistema judicial e disse que o estabelecimento de uma nova Constituição será, sem dúvida, o caminho para a construção de uma sociedade livre, onde os direitos de todos sejam respeitados. Precisamos de vozes alternativas que lutem pela consolidação dos direitos humanos e dos direitos culturais. E na última secção, falamos do papel da sociedade civil e da reforma judicial, para dizer que a sociedade civil deve oferecer-se como base para a construção de uma lei mais humana, que humanize a sociedade e que humanize as instituições. E depois disse algo que é muito importante, que é que a lei não é estática, ou seja, nós não fazemos uma lei para vigorar nos próximos 10 anos, tem de ser continuamente revista e acompanhar a evolução. Chegando então à parte conclusiva, o que ele nos diz é que nós temos de mostrar aos extremistas a nossa superioridade política, moral, intelectual e espiritual, oferecendo uma mensagem que promova projetos sustentáveis. Temos de envolver a população nesse processo. Temos de oferecer alternativas válidas. Temos de trabalhar juntos para disseminarmos mensagens positivas que contrariem a ignorância e a violência. E, neste sentido, falou do papel importante dos educadores, não é? Portanto, o que precisamos é de educar. Temos de promover o conceito de dignidade e, por fim, esta palavra que parece importante, esta ideia de que a palavra pertence a todos e não apenas a alguns, e temos, portanto, também de tomar a palavra e de nos fazermos ouvir. Depois desta...